Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, o canal universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos continuar tratando da questão da Covid, da nossa pandemia, de como ela está se alastrando pelo Brasil e que consequências ela pode ter. Infelizmente, temos também algumas respostas vindo de um conjunto de instituições coletivas que se propuseram a fazer um plano de enfrentamento. Tudo isso nós vamos tratar hoje e, para isso, nós convidamos duas especialistas, que eu agradeço a presença. Eu quero apresentar para vocês a Lúcia Souto, que é uma médica sanitarista. Ela é doutora em saúde pública. Ela é pesquisadora do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde da Fiocruz e é presidente do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Obrigado, Lúcia, de estar com a gente. Obrigado, Silvio. Bom dia. Bom dia. Bom dia também, Lígia. Isso. Bom dia. Bom dia, Lúcia. Contamos também com a Lígia Kerr, que também é médica sanitarista, que é doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professora titular aposentada da Universidade Federal do Ceará e é também da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Muito obrigado também por estar aqui, Lígia. Eu que agradeço. Nós vamos começar tratando de uma situação que gera uma perplexidade em todos nós. Como é que vai continuar essa situação? Nós temos uma pandemia que se alastra, está chegando aos 70 mil mortos como consequência e um crescendo de contaminações que nos assusta, né? Como é que vocês veem a situação atual e a possível evolução dessa pandemia para nós no Brasil? Lígia, você gostaria de começar isso? Posso começar? Obrigado. Bom, como você mesmo falou, nós estamos chegando hoje na casa dos 70 mil mortos. Temos 1.760.000, quer dizer, estamos nos aproximando dos 2 milhões de casos, né? E isso não é difícil de chegar lá. Somos o segundo país com maior número de casos, só atrás dos Estados Unidos. E temos uma situação no Brasil que permite que tenha acontecido isso em relação à epidemia. São várias as circunstâncias. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da situação de desigualdade do país, da quantidade imensa, né? Essa desigualdade é uma desigualdade territorial, né? Nós temos regiões extremamente mais pobres, onde a Covid simplesmente estourou nos primeiros, né? No primeiro período, a região norte, a região nordeste, de onde eu venho, e temos a desigualdade social. Você vê alguns estudos sorológicos foram feitos no Brasil, a equipe de Pelotas mostrou desigualdades imensas, capitais, cidades pequenas no norte e nordeste, com 20% de prevalência, enquanto cidades com menos de 1%, né? Grandes cidades em Rio Grande do Sul, por exemplo. Um outro estudo feito em Fortaleza mostrou bairros mais pobres, onde o diagnóstico veio através de óbitos em casa, na época com 28% de letalidade, ou seja, quase de cada 100, 30 pessoas estavam morrendo, e eles têm 24% de pessoas contaminadas, ou seja, quase 1/4 da população daquele bairro se contaminou. Enquanto bairros mais ricos, por onde a doença entrou, tem 4%, ou seja, 6 vezes mais. Então, essa desigualdade, eu estou falando, é a social, a econômica. Nós temos pessoas que estão desempregadas, que estão em trabalho informal, que cresceu absurdamente depois da entrada do Temer, né, e piorou muito com a entrada do governo Bolsonaro. Essas pessoas que estão na informalidade, elas têm muito mais dificuldade de atender ao pedido de isolamento, porque o pão dela de cada dia, ele vem de um trabalho que ela tem que executar todo dia. Então,
as medidas de isolamento que são solicitadas e impostas por decreto, elas são muito mais difíceis de serem executadas. Você tem, por exemplo, países e regiões no Brasil que chega a quase 70%, países desenvolvidos com mais de 70% de pessoas isoladas, e nós aqui no Ceará e no Nordeste, dificilmente chegamos a um pouquinho mais que 60%. E estamos hoje abaixo de 40%. Né? Então, isso seria a situação de empregos. Né? Aí temos outra desigualdade, que é a de raça. Então, pessoas mais pobres, as pessoas negras, né, ou mulatas, ou pardas, têm muito mais chance de adquirir e muito mais chance de morrer do que uma pessoa branca. Então, isso é a desigualdade de raça no Brasil. E a outra, das etnias. Né? Essa epidemia, ela corre o risco de destruir completamente alguns grupos indígenas. Que você pergunta, como que alguns grupos desses ainda tão isolados, eles estão sendo atingidos? Através dos garimpeiros e grileiros. Então, eles entram e invadem essa terra, essas populações têm muito menos contato com esses vírus anteriormente e muito menos chance de resistir à Covid. Então, a taxa deles de mortalidade tem sido 5 vezes mais alta. E outra coisa que além de outras, né, questões que eu gostaria de falar, é que a atuação do governo federal permite que isso aconteça ao desmoralizar e banalizar essa doença. Né? Então, quem que não lembra da frase, né? É só uma gripezinha, né? E daí? E o desleixo dele, né? E daí? O que eu vou fazer? Né? A outra, eu não sou nem coveiro, né? Então, o que eu vou fazer? Aí, é que nem uma chuva, vai cair em cima de todos nós. E aí, a última todos nós vamos morrer, né? Vamos, mas essa epidemia tem mostrado que vamos morrer de formas diferentes. Tem gente que tem mais chance de morrer, tem gente que tem menos chance de morrer. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado. Lúcia, a epidemia continua? Ela vai crescer ou ela já chegou no pico? Olha, Silvio, ela continua. Isso é que é a grande situação gravíssima do Brasil, porque nós temos, como a Silvia, a Lígia estava colocando, nós temos assim um governo completamente genocida, né? Eu acho que a gente tem que começar a usar as palavras como elas são mesmo, o que elas significam, porque no caso, por exemplo, dos povos indígenas, nós estamos vendo uma política de genocídio ostensiva do governo federal. Já há até uma denúncia a organismos internacionais com relação a essa política de genocídio. E, além do mais, eu acho que nós temos também, além dessa epidemia que continua, isso aí está sendo colocado, apontado por todas as pessoas especializadas na área, nós temos uma confusão proposital do governo para criar um caos, para criar realmente uma realidade de confusão no país inteiro, porque não há nenhum alinhamento. Você não consegue ter o país, a nação alinhada em torno de um plano de enfrentamento de uma situação sem precedentes, porque nós estamos vivendo uma crise sem precedentes do ponto de vista sanitário, econômico, social e político. Porque essa falta de alinhamento que o governo não faz, porque ele se recusa a esse papel, é agravado e exemplificado com a questão de uma ocupação, por exemplo, militar do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, que deveria ser a grande liderança diante, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, essa articulação das 3 esferas de governo, não está fazendo isso. Ao contrário, no dia 3 de julho, que nós estávamos lançando o plano de enfrentamento da Covid, nós vimos o governo lançando protocolos de medicamentos com relação à doença, que a gente sabe que não tem medicamento, não tem vacina, e, portanto, as medidas que deveriam estar sendo lideradas pelo governo
que é o isolamento social, o governo não tem feito. Então, a comunicação com a sociedade, a ocultação dos dados, que é outro ponto que a gente precisa ressaltar, só na época da ditadura militar é que algo parecido foi feito quando houve o ocultamento das informações sobre a epidemia de meningite meningocócica. Agora, o governo federal oculta as informações sobre a pandemia a ponto dos órgãos de imprensa terem que fazer uma coisa paralela para poder informar a população, que é precário, porque, na verdade, os dados mais sutis e mais que todos os pesquisadores precisam estão sendo negados pelo Ministério da Saúde. Então, é uma situação de como a gente diria, é um pesadelo. É verdadeiramente um pesadelo que a gente está vivendo. O Brasil talvez seja o pior país do mundo, até mesmo do que os Estados Unidos. A gente teve lá nos Estados Unidos o Trump indicando o uso de desinfetante, para a população tomar desinfetante, porque isso era ótimo. Depois ele adotou a política da cloroquina, que também o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, rifou essa modalidade, digamos assim, e agora nós temos um presidente que é garoto propaganda de um medicamento que, na verdade, não tem nenhuma comprovação, nenhum estudo clínico, que estão sendo feitos inúmeros mundo afora, que comprova a eficácia e o uso realmente adequado da cloroquina, né? Então, realmente é uma situação grave. Eu vou também reforçar essa questão que Lígia colocou da desigualdade, porque o número, por exemplo, a pandemia ela só revelou uma situação econômica grave que o Brasil já vivia anteriormente. Quer dizer, a pandemia ela revela essa desigualdade abissal do Brasil. O Brasil é um país de matriz escravocrata e está aí revelada a escravidão ainda presente na sociedade brasileira hoje. Você tem as periferias do Brasil que, se não fosse a inteligência coletiva e as estratégias de sobrevivência da própria população, estariam perdidas, porque é essa população que tem organizado movimentos como as periferias vivas, por exemplo, o próprio SEBS, ele tem nas periferias núcleos, por exemplo, vou citar um que é o de Recife, que está fazendo uma prática que são mãos solidárias, junto com outras entidades, como o Movimento Sem Terra, como outros movimentos sociais, organizando marmita solidária, organizando a distribuição de água, organizando a distribuição de álcool gel, organizando a distribuição daquilo que a população não tem acesso. E, enquanto isso, a gente vê uma orientação dita no própria reunião do Ministério, dia 22 de abril, que vamos aproveitar essa crise para passar a boiada. Então, a boiada que está passando é, por exemplo, a privatização, a tentativa da privatização do saneamento básico, o que é um crime contra a população. A gente tem uma população que não tem água ainda, boa parte da população não tem acesso à água nem ao saneamento básico. Quando isso, nós que somos da saúde coletiva sabemos que há uma determinação social do processo saúde e doença, que isso está ligado, como muito bem a Lígia ressaltou, a questão do saneamento, da moradia, quer dizer, uma série de coisas. Não fosse a população brasileira, nós estaríamos pior ainda do que nós estamos hoje. Então, é uma situação grave, muito grave mesmo, e no momento em que a pandemia parece até que acabou. Quer dizer, do ponto de vista que a gente sabe que, historicamente, as pessoas ficam até desesperadas, porque têm que ficar confinadas. Aquelas que não podem ficar confinadas, porque não têm a renda que nós estamos propondo, que seja até perenizada a renda básica universal, porque o Brasil, para sair dessa pandemia, ele precisa robustas medidas de proteção social. Então, sem isso, nós não podemos praticar a única medida efetiva praticada no mundo inteiro, que é o isolamento e o distanciamento social. Tá ótimo. Eu queria, antes de entrar numa novidade positiva, que é o esforço que as entidades de saúde coletiva fizeram para elaborar um plano de enfrentamento da Covid, essa é a principal notícia que nós estamos trazendo nesse debate.
eu queria ainda resolver essa angústia. Vai acabar logo? Vai crescer mais? A gente não sabe? Tem vacina preparada? Como é que é? Bom, vou começar alguma coisa e Lúcia pode me interromper ou me complementar, o que, né? Nós temos hoje no Brasil diversas epidemias e surtos correndo ao mesmo tempo. Então, enquanto tem locais que estão descendo, tem locais que estão subindo. Por exemplo, a maioria hoje dos estados estão vivendo um processo de decrescer nas suas capitais, que foram os primeiros lugares, né, afetados terrivelmente, e crescendo o interior. Então, isso no Nordeste, no Norte, em vários outros estados, São Paulo, né, Rio de Janeiro, e algumas regiões que estão começando mais tarde. Eles têm menos acesso a voos internacionais, têm menos acesso. Então, elas ficaram um pouco mais isoladas e elas têm um nível socioeconômico mais alto. Então, quando tem um nível socioeconômico mais alto, você se isola mais e você reduz e retarda a epidemia. Só que eu acho que eles achavam que não ia chegar, né? E agora está bombando no sul do país, está bombando na região centro-oeste. Então, nós temos vários momentos. O que pode acontecer? Então, tem lugares que estão ainda com a prevalência muito baixa. Se eles reduzirem, é muito fácil que entre de novo o vírus e que você vá ter segundas, terceiras, quartas ondas. Então, isso provavelmente é o que vai acontecer na maioria dos lugares. Quanto mais alta a prevalência do lugar, mais enigma do que vai acontecer. Porque tem estudos que falam, não, para parar de transmitir, para parar de ter casos, você deveria atingir 60%, 70% da população, o que é um descalabro. São milhões de pessoas mortas. Como? Esse 70% é de isolamento ou é de contágio? Não, 60%, 70% da infecção na população. Né? Algumas doenças só param quando você tem esse momento que é quando eles chamam de imunidade de rebanho. Né? Você tem uma pessoa vulnerável cercada de gente que já teve. Então, ela fica protegida porque ela não entra mais em contato. Né? Outra coisa que está aparecendo também são infecções prolongadas. Pessoas com 40, 50, 60 dias depois de ter se infectado, que o RT-PCR está resultando positivo novamente. Se ela está infectando, o que vai acontecer? Não se sabe. Alguns estão tendo sintoma novamente. Tem alguns avanços na área da vacina, né? Por exemplo, nós temos hoje no Brasil 9.000 pessoas sendo testadas com uma candidata chinesa e temos, acho que são 5.000 pessoas testadas pela Oxford. E a Fiocruz já tem todo o material da Oxford para produzir, se a vacina for efetiva, produzir pelo menos começar com 34 milhões de doses de imediato. Né? E está surgindo algumas questões também, é uma doença muito nova. Nós estamos com uma situação que está o tempo todo a ciência nacional e internacional tentando dar respostas. Né? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, as pessoas sabem hoje que a dengue são 4 tipos. Né? Quando você tem já, o segundo, o terceiro, o quarto, pode ser mais grave do que as pessoas que eram virgens e nunca tinham tido essa doença. Parece que tem alguma coisa assim, né, com a Covid. Então, assim, é muita coisa nova. Eu assisti parte da apresentação ontem da Academia Brasileira de Medicina, né, e vi assim, fiquei bastante impressionada com todas as coisas que estão vindo e que ainda pode vir. Então, é difícil a gente dar assim, uma resposta certa do que vai acontecer. Tem uma pesquisadora, uma matemática em Portugal, ela é portuguesa, mas ela trabalha na Inglaterra,
ela estimou que pela nossa diversidade, que diversidade é essa que eu falo? Por exemplo, nós temos outros coronavírus que já vieram antes desse, só que davam gripe mesmo normais, né? Gripes menos sérias. Então, pessoas que já tiveram esses coronavírus, eles são parcialmente similares a eles. Então, essas pessoas talvez pudessem explicar por que o percentual tão grande de gente ou não tem sintoma nenhum, ou tem sintoma mais leve. E somente um percentual menor é que vai requerer uma assistência mais terciária, de UTIs e tal. Deixar a Lúcia falar um pouquinho aqui, que eu me delicei com as palavras dela. Olha, eu estou achando excelente. Nós estamos tendo um nível de informação e de qualidade de análise muito boa, mas o que você está transmitindo é que nós não sabemos direito quanto ela vai durar mais e se ela vai chegar a ser mais grave do que está sendo hoje, né? Porque talvez a gente não tenha a presença da Covid em todos os rincões do Brasil até agora, né? E ela está chegando, né? Então, eu quero tratar do tema mais positivo que vocês estão trazendo. Eu queria que vocês nos contassem que plano é esse que as entidades de saúde coletiva, um plano nacional, né, que vocês elaboraram para enfrentar a Covid. Talvez a Lúcia pudesse contar primeiro quem são essas entidades de saúde coletiva que estão participando, e vocês vão nos contar, então, que plano é esse, o que tem que ser feito, quem vai fazer? Olha só, Silvio, primeiro, as entidades que tomaram a iniciativa de fazer esse plano são as entidades da saúde coletiva do Brasil. Nós participamos da Frente pela Vida, que organizou no dia 9 de junho a Marcha pela Vida. Dessa Frente pela Vida, integram, além das nossas entidades que eu vou falar a seguir, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a CNBB, a ABI, a OAB, enfim, um conjunto de entidades e mais as entidades da saúde coletiva, a saber, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o SEBS, que eu estou representando aqui, a Sociedade Brasileira de Bioética, a Rede Unida e outras entidades que também colaboraram. A Associação Nacional de Médicas e Médicos Populares, a Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, enfim, um conjunto... Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Isso, obrigado pela lembrança, Lígia. Enfim, uma série de entidades que consideraram que nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, dessa crise com várias dimensões, né, como eu já coloquei anteriormente, era imprescindível, e diante da lacuna do Ministério da Saúde, era imprescindível a gente colocar para o debate público da sociedade brasileira algo que pudesse constituir o que alguns estão chamando uma autoridade sanitária democrática, que possa estar apresentando à sociedade brasileira um plano que ele já foi, a metodologia de construção desse plano, ela foi uma metodologia participativa, inúmeras pessoas construíram esse plano, e a ideia, então, ele é um plano vivo, aberto ainda às contribuições de quem quiser colaborar e participar da construção desse plano, e ele foi apresentado no dia 3 de julho, com a presença de inúmeras entidades da sociedade civil e parlamentares. A gente apresentou para um público de vários parlamentares de vários partidos, porque o Congresso Nacional, para nós, é um espaço absolutamente imprescindível para o debate também das ideias apresentadas no plano e também para a sociedade. Estavam presentes inúmeros movimentos sociais, como a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, entidades nacionais como o IBGE, como a Associação dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, como a Internacional dos Servidores Públicos, enfim, a CUFA, a Central Única de Favela, enfim, inúmeras entidades, inclusive tivemos também a presença do João Pedro Stedley,
porque para nós esse documento, que tem, na verdade, 60 páginas e 11 pontos que a gente toca, desde a compreensão da pandemia como algo complexo, não é apenas um agente etiológico, um agente patogênico, mas ele é fruto de uma série de dimensões complexas, né? Apresentamos essa dimensão epidemiológica, a dimensão do reforço ao Sistema Único de Saúde agora, porque só para você ter uma ideia, Silvio, com a emenda, o SUS, historicamente, ele sofreu um subfinanciamento, mas a partir da emenda constitucional 95, ele sofre um desfinanciamento agudo, e isso significou, desde 2018, a perda de 22,5 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde, e mesmo agora, no orçamento emergencial da pandemia, que alguns chamam do orçamento de guerra, foi destinado ao Sistema Único de Saúde 39 bilhões de reais. Desses 39 bilhões de reais, 2/3 sequer foram ainda, estão parados. Quer dizer, uma coisa incompreensível. Nem aquilo que foi aprovado e destinado está sendo praticado. Então, apontamos a necessidade de reforço do Sistema Único de Saúde, da organização das redes de atenção à saúde, enfim, são alguns pontos. Outro ponto que é forte também no nosso documento são as medidas de proteção social. Quer dizer, nós precisamos, no enfrentamento agora da pandemia, estar construindo o Brasil lá na frente. Quer dizer, o que o Brasil será daqui para frente? Será um país para menos de 1% de bilionários ou será um país para 90%, 99% da população? Não é mais possível a gente estar nessa situação. É isso um pouco. Vamos ouvir um pouco a Lígia também. Lígia, que conteúdo tem esse plano? O que é para fazer? Acho que a Lúcia começou abordando muito bem o plano, né? Colocando a complexidade da epidemia, que é importante a gente compreender isso, e o porquê que teve que ser elaborado esse plano, né, em resposta a uma ausência total do poder federal, que não está tomando as devidas providências e que deveria ser quem estaria nessa posição, né, encabeçando as medidas de proteção, de assistência e de prevenção da Covid. Um outro aspecto que a gente toca nesse plano é a ciência e tecnologia, né? Então, eu me lembro, a minha irmã, eu tenho várias pessoas da família na área da academia, né? Então, nós falamos, puxa, alguns anos atrás, era tanto dinheiro, esses eram uns 10, né? 8 anos atrás, tinha muito dinheiro. E a ciência brasileira alavancou e passou a ser reconhecida internacionalmente. Saiu no Lancet, editorial do Lancet, uma das maiores revistas, né, que representa a área da saúde no mundo, falando sobre esse desenvolvimento da ciência brasileira. E o que aconteceu agora foi uma ruptura completa, né, onde a ciência é ridicularizada, né, não tem credibilidade, e o principal foram os cortes imensos que a área da ciência sofreu nesses últimos anos, principalmente no governo Temer e Bolsonaro, né? Então, esses cortes, muitos laboratórios estão tendo dificuldade de desenvolver pesquisas na Covid, porque não tem dinheiro. Esses estudos fantásticos que têm sido feitos, nós em tempo recorde, né, a equipe da professora Esther Sabino, na USP em São Paulo, com outros pesquisadores brasileiros e internacionais, conseguiu genotipar e ver que essa parte de genoma é uma coisa extremamente importante de ser feita. Por exemplo, com isso aí, nós descobrimos que a epidemia no Brasil começou muito antes do primeiro caso de fevereiro, né, de 26 de fevereiro. O estado do Ceará, 3 cepas que se expandiram, uma entrou pelo estado de São Paulo, 2 entraram pelo Ceará,
provavelmente vindas dos Estados Unidos e da Europa. Essas cepas é que disseminaram por todas as pessoas. E não havia o conhecimento disso aí. O primeiro caso oficial no Ceará foi descoberto 15 de março. Então, até lá, nesse período, a epidemia se disseminou. Por isso que o Ceará se transformou nisso, né, um dos estados com uma das maiores prevalências do Brasil. E o governador tentou fechar aeroporto, não conseguia tomar medidas, porque o aeroporto não é estadual, ele é federal, e o governo federal não deixava. Então, isso vem acontecendo, a negação da ciência é um aspecto extremamente importante. Apesar de tudo isso, a pesquisa brasileira conseguiu dar milhares de respostas, né? Produzir material tecnológico, produzir kits, produzir material de EPI para o profissional se proteger. Nós temos uma das maiores taxas de contaminação de profissionais da saúde do mundo e com uma das maiores taxas de mortalidade entre eles, porque nós não tivemos EPI suficiente no começo. Né? EPI, equipamento de proteção individual. São as máscaras para o profissional de saúde especiais, a N95, aquele equipamento que, né, aquele escudo, né, que bota no rosto, transparente. Nós não tínhamos, eu não sei se vocês lembram, passando, né, na imprensa, pessoas abrindo as universidades para produzir impressoras 3D para fazer aquela patinha que segura aquela máscara transparente na frente. Então, nós demos respostas com equipamentos. Várias universidades produziram equipamentos brasileiros para dar retorno a essa epidemia, e mesmo sem financiamento. Os órgãos que sempre, cortes de bolsa fantásticos, uma coisa horrível, nunca antes presenciada no país, foram feitas nesse governo. É como se a ciência tivesse virado uma coisa do diabo, entendeu? Acho que é assim que eles veem mesmo. Então, esse plano, ele também é um esforço para retornar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil. Mas eu vou insistir, obrigado. Eu vou insistir. Eu quero saber, o que pode ser feito? Esse plano propõe o quê? Ele propõe... Lúcia, desculpa, pode falar. Não, vai, fala. Bom, em termos de pesquisa, nós temos que ter financiamento, retorno das bolsas, retorno do sistema de avaliação, a CAPES, né, é o instrumento de avaliação. Nós queremos uma ciência de qualidade, né? Então, por exemplo, houve um corte, um ataque às universidades. Nós tínhamos universidades que os reitores eram eleitos pela comunidade e que estavam dando respostas a isso, né? Permanecer, por exemplo, se não pode ter, muitas das universidades, uma das propostas do governo é cada vez mais transformar o ensino em online, né? Nós sabemos que milhares de estudantes não têm condições de ter uma internet de qualidade. Não tem como pagar uma internet de qualidade. Então, a ciência precisa de recurso, precisa ser reconhecida, ela precisa ter bolsa para alunos que estão se iniciando, para aprender a ser pesquisadores, para aprender a ser professores, para transmitir esse conhecimento depois. Precisamos de recursos para desenvolver tecnologia, que nós temos em abundância, mas precisamos de reconhecimento. Precisamos de reconhecimento das universidades federais. As universidades federais geram 95% da ciência brasileira, vem das universidades públicas brasileiras, não necessariamente federais, porque nós temos USP, Unicamp, várias universidades estaduais, Estadual do Pernambuco, são as universidades públicas. Elas são responsáveis pela maior parte do conhecimento e estão sendo atacadas. Isso não pode acontecer. Né? Então, tem outras coisas também que eu acho que
Vamos pedir para a Lúcia complementar um pouco o que você está falando. Lúcia, você está com a palavra. Olha, eu acho que também o plano ele tem uma série de recomendações em cima de uma análise que são 8 ou 9 pontos. O 11º ponto do plano, eles são recomendações ao governo federal, inclusive uma recomendação de que ele assuma um plano de enfrentamento da Covid, porque nunca é tarde, porque ainda, como a pandemia não acabou, ainda há tempo, porque qual é o objetivo do plano? De proteger e salvar vidas. Porque muitas dessas mortes que foram colocadas pela Lígia, por exemplo, hoje nós temos já temos 1.700.000 casos, quase 70 mil óbitos, e esse número não precisa crescer mais. Entendeu? Nós podemos evitar as mortes evitáveis, então a ideia é que aqui agora ainda sejam tomadas medidas, que o governo federal assuma o seu papel de articulação das 3 esferas de governo, os estados, os municípios, que repasse os recursos para estados e municípios fortalecerem as suas redes de atenção à saúde, que possa haver a promoção, a prevenção, a identificação com rastreamento dos casos e diagnóstico desses casos, isolamento desses casos nas comunidades e em todos os lugares onde a gente puder estar identificando. Quer dizer, medidas muito práticas, que essa ideia do isolamento, do distanciamento social, ela possa ter uma comunicação mais clara em cima de indicadores, por exemplo, a taxa de reprodução da doença, o número de leitos disponíveis em cada região. Você não pode estar flexibilizando sem ter uma comunicação clara e transparente com a sociedade. A sociedade brasileira é inteligente, ela precisa da informação para poder também ter o convencimento necessário de um lado e de outro medidas de proteção social robustas que possam assegurar a todos praticarem o isolamento social nos locais e nos momentos em que forem necessários. É importante, Silvia, a gente resgatar que vários países do mundo estão em outra situação diferente da nossa. Tem países que realmente estão com os índices com óbitos lá embaixo. Quer dizer, isso mostra que quando as sociedades humanas se organizam adequadamente para enfrentar algo que é necessário para todos, você tem êxitos. Tem países, por exemplo, o Vietnã, se eu não me engano, está com uma coisa ridícula de casos, já podendo entrar numa outra fase. A própria China, a China tem bilhões de habitantes. Quer dizer, como é que naquela população, naquele grupo altamente, uma densidade populacional elevadíssima, consegue ter medidas eficazes de enfrentamento? Como é que... Uruguai, Argentina, né? Uruguai, Argentina, Cuba. Cuba nos últimos 30 dias, Cuba teve 2 óbitos. Quer dizer, então, é uma situação que mostra que não precisaríamos estar trafegando por essa situação da maneira como estamos. Então, as recomendações, elas são ao governo, são recomendações aos vários poderes, ao poder legislativo, ao poder judiciário, quer dizer, e recomendações também à sociedade. Agora, uma coisa é chave, que haja uma comunicação democrática clara com a população brasileira, uma vez que, primeiro, não acabou a pandemia, e segundo, que é necessário estratégias de enfrentamento diferenciadas, porque hoje o que a gente tem são os governos estaduais e municipais assumindo e protagonizando o enfrentamento da pandemia, com a ausência completa do Ministério da Saúde e do governo federal. Então, o plano ele vem no sentido de demandar e ter uma ação das entidades da saúde coletiva para que se assuma esse enfrentamento nacional da pandemia à altura do desafio que nós todos estamos enfrentando e que não é pequeno. Quer dizer, o Brasil realmente está numa situação muito grave e a gente quer contribuir, porque a gente sabe que é possível. Nós temos um sistema de saúde que, mesmo desmontado, mesmo sucateado, ainda bem que o temos,
porque a grande diferença do enfrentamento é a existência de um sistema capilarizado o Brasil inteiro, mas que precisa estar mais articulado, mais sincronizado para que a gente enfrente essa pandemia. Eu só queria, Silvio, ressaltar também um outro aspecto que eu acho importante, que a Lígia tocou muito bem, mas é o complexo econômico e industrial da saúde. O Brasil não poderia estar, nesse momento, sem equipamento de proteção individual, sem respiradores. Nós poderíamos, se o governo federal agisse rapidamente, reconverter indústria para que a gente não ficasse mendigando equipamentos no brutal comércio internacional que essa pandemia levou. Quer dizer, você pode ter o complexo econômico industrial da saúde assegurando soberania e segurança sanitária ao país. Porque, como também temos outra dimensão fundamental, que é a questão ambiental, com esse grau de degradação ambiental que o Brasil hoje vive, a boiada passando, desmatamento no atacado, agressão de territórios indígenas, quer dizer, essa questão ambiental é chave, porque muitos hoje admitem que esse número de doenças que emergem, elas também têm uma relação muito íntima com a questão ambiental. Então, é outra questão importante da gente estar ressaltando, digamos assim. Silvia, só complementando a fala da Lúcia, que falou muito bem sobre isso, o objetivo desse plano, como parte da Frente pela Vida, né, ela falou bem de preservar a vida, e é a vida e a saúde da população, o Sistema Único de Saúde, né? Nós temos um dos maiores sistemas únicos de saúde do mundo, é o nosso, né? E ele foi capaz de levar a uma letalidade menor do que a americana. A nossa letalidade está menor do que a dos Estados Unidos, entendeu? Com todas as questões que nós estamos passando, né? Essa Frente pela Vida também preserva a ciência e resgata questões importantes que nós estamos perdendo na nossa sociedade, a solidariedade entre as pessoas, né? Como é que pode a gente ver coisas absurdas, né? Isso não podia deixar acontecer, né? Ela tocou também no final a preservação do meio ambiente. Eu estava hoje de manhãzinha, quando eu comecei a dar uma revisada no material e tudo, eu vi a nossa maior taxa em junho agora, é a maior taxa de desmatamento desde 2016. Quer dizer, como pode, esses Salles aí, né? Vamos aproveitar e passar a boiada, né? Que a Lúcia falou. Tem vários estudos mostrando que vários vírus letais estão vivendo em harmonia com essa floresta. E ao desmatar, nós não sabemos, estamos destruindo não só o meio ambiente, uma floresta que preserva o Brasil e preserva o mundo. A hora que destruir essa floresta, a região sudeste provavelmente vai ter problemas seríssimos com chuva. Boa parte da chuva do sudeste vem daqueles rios que vêm através das nuvens e desaguam em São Paulo. E também esse plano à frente que quer preservar e reabilitar a nossa democracia que está tão abalada. Uma outra coisa que a gente tem falado muito em distanciamento, né? O distanciamento é uma medida que, enfim, na falta de qualquer outra coisa, é o que tem nos restado. Tem muitos países, como ela citou mesmo, Cuba, Vietnã, Etiópia, né, que é conhecido como um país pobre, eles estão testando e nós não estamos testando. Nós não estamos testando os suspeitos, nós estamos testando muito pouco ainda. E essas pessoas, depois de testadas, o teste demora muito, então o teste tem que sair logo depois para você poder ser efetivo, né? E ao testar... Oi. Não, diga. Você não pode pegar essa pessoa, que muitas vezes, frequentemente, é uma pessoa que vem de uma condição pobre e retornar para a casa dela. Então, por exemplo, o que é que a Etiópia fez? A Etiópia tem um sistema parecido com o europeu, o americano, então eles têm as universidades, têm grandes dormitórios, né? Eu fiz uma visita há pouco tempo lá, os estudantes dormem na própria universidade. Eles pegaram esses dormitórios e transformaram em áreas onde as pessoas que são testadas, elas são separadas
e ficam lá para acompanhar, para saber o que vai acontecer caso ela teste positiva, né? E nós não estamos fazendo isso, nós estamos voltando para casa. São muito poucos os lugares que estão separando. Eu vi a experiência de Niterói, parece, é muito interessante. Eles têm feito milhares de coisas, inclusive colocado a população de rua em hotéis. E, por incrível que pareça, é aí que entra as ciências sociais tão banalizadas, né? Embora eu não seja uma pesquisadora prioritária dessa ciência, eu valorizo demais o que as ciências sociais podem trazer, né? E elas vão dizer por que muitas vezes nós no Brasil não estão conseguindo, mesmo lugares que estão destinando áreas para a população, não estão conseguindo levar essa população para lá. A pessoa tem medo, ainda foram feitos alguns estudos, a pessoa tem medo de morrer sozinha, de ficar presa lá dentro, não poder mais sair. Nós estamos fazendo um estudo, uma coorte, seguindo a ilha de Fernando Noronha, e essas 900 pessoas nós estamos seguindo. Quando foi oferecido pousadas, as pousadas estavam vazias, né? Os estrangeiros foram mandados embora. Tinha gente que não aceitava ir para a pousada, não queria sair de casa. Então, retorna contaminado para dentro de casa. É o medo da solidão, o medo de morrer sozinho. Então, são questões culturais e verdadeiras que estão acontecendo, né? Deixa eu entrar. Nós estamos chegando perto do fim do nosso programa. Essa conversa é boa, ela vai rápida, né? E houve a decisão de que em novembro adiaram-se as eleições, mas nós vamos ter eleições municipais em novembro. E ao que tudo indica, o que vocês estão apontando é que o nosso problema epidemiológico e sanitário vai continuar. Então, eu queria que vocês fizessem algumas recomendações para as próximas prefeituras, porque elas estão no território, elas que têm esse contato direto com a população, né? E vão ter que se haver com a questão da pandemia. O que vocês querem recomendar? Eu daria, vamos dizer assim, 2 minutos para cada uma de vocês terminar a sua fala. Essa é a última fala, agradeço. E vocês, por favor, façam então essas recomendações. Quem que começa? Posso começar. Então, bom, eu acho que uma das primeiras recomendações que a gente poderia fazer para as prefeituras e para esse processo político brasileiro é que a saúde não é marginal. Quer dizer, nós temos que compreender que a saúde é um eixo estratégico de desenvolvimento do Brasil e todas as prefeituras não podem mais tratá-la como uma questão secundária. A gente já sabe que, por todas as pesquisas, que a questão da saúde ela sempre ocupou um lugar muito importante, porque é uma questão da vida das pessoas, do bem-estar, da qualidade de vida. Então, eu acho que a questão da saúde é fundamental. Mas como nós compreendemos, nós da saúde coletiva, do campo da saúde coletiva, que a saúde ela é fruto de toda uma questão, de um processo que tem uma determinação social enorme, uma primeira coisa é como é que a gente vai, e aí o governo também, porque essas eleições elas podem ter até um tom nacional. Quer dizer, como é que a gente pode estar também construindo políticas de bem-estar social no Brasil. Nós não podemos abandonar a Constituição Federal de 1988. Quer dizer, um sistema de proteção social fundamental, e isso se reflete nos municípios. Claro que os municípios vão depender de recursos federais, tanto na saúde como para as políticas de bem-estar social, mas podem também ter uma ação política coordenada, como, por exemplo, o Consórcio do Nordeste. O Consórcio do Nordeste é hoje um exemplo, é exemplar. É exemplar do ponto de vista de como é que estados e municípios podem adquirir mais potência no lidar com as questões prioritárias do país. Então, acho que essa ideia também de uma ação consorciada dos municípios junto com os estados é outra questão que pode ser trazida pela experiência concreta, nada é teórico. Essa é a vivência que nós estamos tendo no país, e esse exemplo do Consórcio do Nordeste,
Eu acho que é muito importante. E mais, eu acho que a questão da democracia. O Brasil está vivendo uma situação de muita afronta ao processo da democracia mesmo, e acho que nós que construímos essa questão do direito, da saúde como direito universal de cidadania, né? Nós também consideramos nesse processo de luta que saúde é igual à democracia. Então, radicalizar a democracia participativa. Eu acho que essas eleições das prefeituras, elas têm que ter um mote, digamos assim, que é como a população vai ter cada vez mais participação. Uma gestão cada vez mais participativa, porque ninguém constrói sociedade brasileira nenhuma sem a ampla participação democrática da sociedade brasileira de baixo para cima. Essa é uma experiência nossa da construção da política de saúde no Brasil e acho que isso é um legado que cada vez tem que estar mais presente. Participação, participação, participação. Eu acho que essa é uma coisa fundamental das eleições agora de outubro, novembro, sei lá quando será realizada. Muito obrigado. Lígia? Eu acho que muita gente está falando, né, o tal do novo normal, né? Então, assim, a vida pós-pandemia, como é que ela vai ser, né? Então, ela tem várias coisas que podem acontecer. Um movimento de extrema-direita pode crescer por causa dos medos, né? A gente sabe que o pânico, o medo, a insegurança leva a movimentos conservadores, mas eu ainda acredito que a gente pode ir rumar para um plano mais democrático, mais solidário, e a gente deveria pensar, eu não sei quantas pessoas já pensaram nisso na epidemia, e que ela deveria ser esse momento de reflexão, que a maneira, o modo... primeiro, o que o capitalismo diz que nós precisamos? Nós, na realidade, não precisamos. Nós podemos ficar aqui 2, 3 meses, né, fechados, podendo muita gente trabalhar do seu próprio local, consumir muito menos do que nós consumimos, destruir o ambiente muito menos do que nós destruímos. Então, nós temos que buscar um outro pensar desse mundo. Se nós observarmos, 60% das doenças infecciosas que nós temos hoje no mundo, elas vêm dos animais, e principalmente 2/3 dos animais selvagens. Então, a maneira com que nós estamos destruindo os habitats desses animais é que estão fazendo com que eles saiam dos seus locais e atinjam o ser humano. Olha, nesses últimos 40 anos, HIV veio de animal, H1N1, Zika, MERS, SARS e agora a Covid-19. E são milhares de outros vírus que estão para vir e podem ser piores do que esse. O MERS e o SARS eram muito mais graves que isso. O Ebola mata 50% das pessoas que ele atinge. Então, nós temos que repensar essa vida nossa e de quanta coisa nós não precisamos, né? E para as eleições, vou deixar 2 estudos, né? Um deles aconteceu nos Estados Unidos. Eles mapearam os lugares que apoiaram o Trump ganhou e os estados que o Trump perdeu. E nos estados onde o Trump ganhou, a população tinha uma dificuldade muito maior de exercer as medidas de prevenção. Uso de máscaras, sabidamente comprovado, o distanciamento físico, eles não executaram. E parte disso a gente viu. O tal do Sun Belt agora está, em 2 semanas, a Flórida quintuplicou o número de casos, né? Então, os trumpistas... Os trumpistas estão em risco. E aqui, os bolsonaristas estão em risco, né? Nós temos um estudo mostrando que cada vez que o Bolsonaro minimiza a epidemia, logo em seguida vem um aumento de casos, principalmente nas cidades que votaram no Bolsonaro. Então, mostrando que cada fala dele tem um impacto enorme e que os apoiadores deles estão sendo impactados, adquirindo mais a doença e morrendo, né? Então,
a democracia, justiça social e solidariedade não faz mal para ninguém. Então, nossa recomendação é que pensem nisso nas próximas eleições. E do ponto de vista de medidas de saúde, especificamente, tem alguma coisa? Distanciamento entre as pessoas e uso de máscara e um alquinho, né? O álcool, na hora da eleição, se ela realmente ocorrer, nós somos obrigados a votar. Eles vão ter que organizar filas afastadas, sessões afastadas, e todo mundo de máscara, ou eles têm que dar máscara. Eu acho que eles têm que dar máscara. Os lugares vão ter que fornecer, caso as pessoas não tenham. E o álcool, porque imagina uma maquininha que todo mundo aperta o dedo lá. Tá certo. É uma fonte. É uma fonte, né? Mas é um remédio também, a democracia como solução para essa crise. Remédio. Eu recomendo. Este eu recomendo. Porque o esforço dos governadores e dos prefeitos, na sua grande maioria, é memorável. Eles estão fazendo tudo que podem, né? Mas realmente esse trancar o financiamento que já está definido, nós já tratamos disso aqui em outras ocasiões do debate, é criminoso, porque só porque está em oposição com o governo federal, o governo estadual passa a não receber os recursos necessários para enfrentar a Covid. E você vê, os governadores foram muito atentos, quer dizer, dos 26 estados, mais esse federal, todos eles forçaram praticamente o STF a dar autorização. Por favor, deixa eu atuar no meu estado, porque o governador federal não está, o governo federal não está atingindo, né? Não está fazendo nada. E essa iniciativa, né, nós participamos somos do subcomitê de epidemiologia do Consórcio Nordeste, e foi muito impressionante essa iniciativa de se juntar e fazer. Eles compraram coisas conjuntas por menor preço, eles fizeram várias atuações, e atuação política, né, de enfrentar a epidemia conjuntamente. Nós temos modelos matemáticos mostrando a quantidade de vidas. Não dá para mensurar a vida, mas você vê as curvas indo para um momento local totalmente diferente, né, por causa das medidas que foram implantadas e rechaçadas pelo governo federal. Tá bom. Olha, eu quero agradecer muitíssimo às duas médicas sanitaristas que estiveram conosco agora, a Lúcia Souto e a Lígia Kerr. Foi precioso o volume de informações que vocês têm e a análise que fizeram. Tem algum lugar onde pode ser indicada a leitura desse documento que vocês elaboraram em conjunto, esse plano? Ele está disponível no link. É no site da Frente, né? Da Frente pela Vida. www. E nas nossas entidades também, na Abrasco e no SESC. Tá ótimo. Então, gente, muito obrigado. Eu renovo meus agradecimentos. Eu quero agradecer também a você que nos assistiu até agora e dizer que proximamente tem mais. Até logo. Obrigada.